Podem sentar, queridos, graças ao Senhor. Louvado seja Jesus. Vai ter telinha, telãozinho, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Miqueias. Vamos abrir em Isaías 43 primeiro. Depois a gente vai lá em Miqueias. Isaías 43, nós vamos ver o versículo 21 em diante. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Até aí. Amém? Feche os olhos, por favor. Peça para Deus falar com você, falar ao teu coração. Pai, nós te louvamos. Obrigada por estar aqui. Que a tua palavra possa nos ensinar nessa noite. Nos acrescentar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, se você abrir esse livro de Isaías 43, no começo, lá no versículo 1, você vai ver Deus falando assim, olha, eu sou o Senhor, eu te salvei, olha só, não tenha medo, eu te remi, eu te chamei, eu te salvei. Se você passar pelo fogo, né, ele não arderá em ti. Se você passar, se as águas te submergirem, você não vai afundar. E você vê que Deus ali, né, está trabalhando pelos seus filhos. Está trabalhando por quem aqui em questão? Por Israel. E ele está dizendo, olha, eu te fortaleci, eu te ajudo, eu sou com você, eu te chamei, eu te abençoei. E o que aconteceu? Ele fala então que os inimigos iam se levantar e ele ia dar vitória. Então é todo um agir de Deus com Israel, igual ele age com a gente. Ele nos chamou, ele nos salvou, ele nos abençoou. Ele na verdade não disse que nós não teríamos problemas, mas ele falou, ó, você vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Você vai passar pelas águas, mas as águas não vão te submergir. É o que ele falou lá, né, no versículo 2. Tudo isso. Só que o que aconteceu, queridos, no decorrer do caminho? Esse texto fala que Deus resgata, Deus liberta do jugo da Babilônia. Olha, os seus inimigos virão contra ti, eu lutarei contra eles. Isso aí a partir do versículo 15. Só que, depois deles viverem tudo isso com Deus, depois de Deus mostrar que era Deus na vida deles, Deus mostra que é Deus na nossa vida, não nos isentando de problemas. Tanto que ele falou, você vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Deus estava dizendo, ok, vocês vão ter problemas, mas esses problemas não vão ter poder de te destruir. Vocês vão ter problemas, mas esses problemas não vão te matar. E o Espírito Santo até está me lembrando de um caso de uma senhora, era lá na igreja que nós cuidávamos no Taboão, que ela teve um câncer que era no pâncreas. Era o pâncreas, né? Não. Era muito sério e era gravíssimo e realmente não há cura para o câncer de pâncreas, é o pior dos piores. E no entanto, o dia que ela chegou para mim e falando que recebeu o diagnóstico, o Espírito Santo me falou na hora, ainda que ela passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei com ela.
E Deus falou assim para mim, olha, Deus está me dizendo que realmente há esse diagnóstico, há esse problema, mas o modo que você, como serva de Deus, vai passar por esse problema é diferente do modo que qualquer pessoa aí fora passa por esse problema. Por quê? Nós podemos passar pelos mesmos problemas de todo mundo, só que porque nós passamos com Deus, é diferente, porque Deus estará conosco ali, naquele vale escuro ou naquele momento escuro, e realmente chegou um momento e ela fazia, ela se tratava e tomava químio, chegou um momento que ela deu uma infecção nela, e ela estava no leito, e lá no leito, ela declarava, amanhã eu vou para casa em nome de Jesus. Amanhã eu vou para casa, amanhã eu vou amanhecer na minha casa. E deu aquela infecção nela, muito séria, muito grave. E quando deu aquela infecção, tinha uma mulher ao lado dela que dizia, olha só, não era ela que dizia que amanhã, no amanhecer ela já estaria na casa dela? E olha ela aí, ó. E a mulher zombou dela. Por quê? Porque todos os dias, naquele leito, ela declarava fé, ela declarava confiança, ela declarava que Deus iria curá-la. E diante da bactéria que ela pegou, realmente era algo impossível. Mas ela foi levada realmente às pressas. Antes dela ser levada, ela ouviu, né, essa zombaria ao lado dela. E ela foi levada às pressas, todos com a certeza que ela morreria naquela noite. Mas para a honra e a glória de Jesus, ela não morreu. A bactéria morreu. E ela voltou depois de 1,5 mais ou menos, para só visitar o quarto dela e ver essa amiga. Porque no coração dela, quem tem o coração limpo, não tem o mal nenhum. E ela voltou lá, só para visitá-la, quem estava no quarto com ela. E quando ela chegou no quarto, essa pessoa tinha falecido. E ela estava curada, já liberada para ir para casa daquela bactéria. Semana retrasada nós fomos na casa dela. Ela já está com 10 anos de relatório de cura completa dessa enfermidade, que era uma enfermidade mortal. Sabe o que é isso? É isso aqui, ó. Nós podemos passar por problemas como todos, mas o nosso modo de passagem é diferente. Conosco é diferente, o tratamento é diferente, porque além de uma dosagem de A ou de B, vem o poder do Espírito, nos fortalece, nos ajuda, nos sustenta e nos mantém em pé em nome de Jesus. E nós fomos lá comer rabada, né? Que ela fez um caldeirão de rabada lá para nós. Agora já faz o quê? 10, 12 anos. E diagnóstico de cura para a honra e glória do Senhor. O que Deus quer que você entenda no teu espírito? Que aquele que tem a fé no seu coração, ele passa pelas águas, passa. Ele passa pelo fogo, passa. Mas não tem poder de destruir tua vida em nome de Jesus. E diz então, vocês leram junto comigo, só que esse mesmo povo que foi curado, que foi abençoado, que foi salvo, o que aconteceu? Que Deus falou, nós lemos juntos? Te cansaste de mim. Versículo 21 que nós lemos. Eu formei vocês para me louvarem. Versículo 21, 22. Contudo, tu não tens me invocado, ó Jacó. Esse mesmo povo que Deus abençoou e nós precisamos ver neles um ensino, porque tudo que está na Bíblia é um ensino para nós. Estes mesmos que foram livrados do Egito, e você vai ler daqui a pouquinho comigo em Miqueias, eles foram livrados do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles enfrentaram, venceram um monte de coisa. De repente, eles estavam o quê? Cansados espiritualmente, cansados de Deus, e é o pior cansaço que existe. Uma coisa é você se cansar fisicamente. Você se cansa fisicamente, você vai descansar e você vai o quê? Você vai voltar, né, a ficar forte de novo. Jesus se cansou. Jesus, ele se separava à parte. Jesus pegava os discípulos e falava, olha, vamos a um lugar à parte para descansar. O descanso físico é uma coisa, mas o cansaço espiritual, ele é realmente algo
maligno e demoníaco. Deus os formou para ele, versículo 21, para louvarem, para celebrarem o louvor. Então Deus nos chamou para glorificarmos a Deus. Deus nos chamou para adorarmos a Deus. Deus nos chamou para sermos testemunhas dele. Deus nos chamou para ele. Então, tudo que nós passamos na vida, quer sejam lutas ou bonanças, tudo é para o quê? Para a edificação da nossa vida e para a glorificação do Deus vivo na nossa vida. Só que o que aconteceu com eles, acontece hoje com milhares e milhares de cristãos no mundo todo. Como o bispo me falou que lá nos Estados Unidos, uma época estavam fechando, a maioria das igrejas estavam transformando em boate. Já era um terror. Agora melhorou um pouco, entre aspas, porque agora estão fechando o resto das igrejas e transformando em casas. Agora fala para mim, por quê? Porque o povo é isso aqui, ó. Não me tens invocado, de mim te cansaste. O povo cansou. Eu estou cansado de orar. Eu estou cansado de clamar. Eu estou cansado de adorar. Sabe por quê? Porque esse é o enfado da tua carne sobre o seu espírito. E perceba que o Senhor falou, olha, vocês não me trouxeram holocaustos, versículo 23, né? Vocês não me deram ofertas, né, de dinheiro, versículo 24. Vocês não ofereceram sacrifício, mas vocês me deram trabalho. Olha lá o versículo 24, né? Você vê que Deus é tão, assim, as características humanas que nós conhecemos, como está em Deus, né? Poxa, vocês não me deram e ainda me deram muito trabalho com os seus pecados. Vocês que me cansaram com os pecados, com as iniquidades. O que é a iniquidade? É o pecado cauterizado, né? É o pecado que não se abandona. É o pecado que é repetido constantemente. Vira iniquidade, ele cauteriza, vira uma coisa normal. E Deus, então, Deus fala, olha, eu fiz tudo. A minha parte com o que envolve a tua vida, eu fiz, eu faço. Quer dizer, quantas vezes na nossa vida nós achávamos, eu vou morrer agora, e não morremos, estamos aqui. Quantas vezes na nossa vida nós achamos, agora acabou tudo, e não acabou, você está diante de Deus. Quantas vezes na sua vida você achou que era o fim, e não foi o fim. Por quê? Deus faz a parte dele na tua vida em nome de Jesus. A parte dele ele sempre fez conosco. Agora a nossa parte, o quê? Nós vamos o quê? Tirando a mão. Nós vamos o quê? Como diz aqui, se enfadando, né? Mas olha o que Deus fala, versículo 25. Sou eu que apago a tua transgressão, por amor de mim. E do teu pecado eu nem me lembro. Você vê que Deus, para conviver com a gente, ele fala, ó, sou só eu que posso perdoar teu pecado, sou só eu que apago eles para que você possa viver comigo, para que você possa ter uma vida comigo, mas de mim você se cansa, de mim você se cansa, você não me invoca. E o que acontece? O Senhor fala, me desperta a memória, versículo 26. Vamos entrar em juízo, vamos conversar, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Então, queridos, esse enfado espiritual é algo que vem sobre a humanidade de o quê? De milênios. Quem falou isso aqui foi o profeta Isaías, muitos anos de Jesus pisar na terra. Então a história se repete sobre a humanidade, porque Deus faz a parte dele, porque Deus é fiel e ele sempre vai fazer a parte dele na vida de quem o busca, na vida de quem crê nele. Deus nunca desamparará os que nele confiam. Mas o ser humano, ele se cansa de Deus, ele se enfada de Deus. Vamos ver Miqueias 6, 3, 8. Miqueias 6, 3, 8. Está aí? Olha só, querido, é Deus falando isso. É um absurdo, né? O Deus Todo-Poderoso, pelo seu tanto amor, ele ter que ter esse tipo de conversa, né? Povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Me responde. Já pensou, né? Em quê? Olha, aí ele fala, olha, eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, eu te remi,
Eu te enviei adiante de ti Moisés, Arão. Então percebe, Deus falando com Israel lá atrás. O que eu cansei vocês em quê? Em que eu te cansei? Para que vocês não façam para mim, não tenham diante de mim uma alegria, uma disposição para me servir. Em que eu errei? Deus está falando. Em que eu errei? E eu quero declarar, Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Deus não erra, Deus não muda. Deus é perfeito, Deus é santo, 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 e os anjos diante de Deus ficam lá dizendo santo, 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 glorioso, 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 e não é 3 horas, não é meia hora, não é 5 minutos, é sem parar. Sabe por quê? Porque realmente a glória de Deus toma toda a terra. E o impressionante, queridos, é o seguinte que você vai ver na Bíblia, é interessante nós vermos isso, que quando Deus, ele quer punir uma nação, um povo, ele manda os seus querubins. E esses querubins, eles ficam tão indignados pela ofensa do homem a Deus, pela capacidade do homem desafiar Deus, que é só você se lembrar daquele monte onde Davi pecou contra o Senhor, e Deus falou para o anjo, pode ir lá e pode punir. E diz que o anjo chegou com a espada, queridos, e o anjo ia matando, o anjo não se conformava. Tamanha, sabe, capacidade do ser humano de se levantar contra o Todo-Poderoso. Eles não se conformam. E diz que o anjo ficou com a espada na mão, matando tanto, que Davi foi orar, falou, Deus, por favor, o pecado foi meu, então me perdoa, mas poupa esse povo. Aí Deus teve que mandar, então, Deus teve misericórdia e mandou o anjo parar, porque o anjo não ia parar. Por que a Bíblia fala que Deus deu ao ser humano a pregação do evangelho? Porque se ele desse para os anjos, o quê? Isso é missão para o ser humano. Sabe por quê? Porque os anjos não iam suportar. Eles iam chegar em alguém e falar assim, o Filho de Deus veio à terra, morreu por você. Você o ama, você o adora agora? A pessoa quer? Não, na hora ele pá. Por isso que a Bíblia fala que o evangelho foi dado aos homens, não foi dado aos anjos, porque os anjos não iam tolerar. Tanto que você vê que o diabo não só crê, mas ele treme. O diabo, que é o que? Um querubim, que é o mais alto grau espiritual. Ele crê e treme. O diabo treme. Só que o ateu, ele é tão ousado que ele ousa não crer. E o diabo, você vê que ele é inteligente, né? Como ele conhece, vê face a face, diz a Bíblia que todo dia ele vai lá diante do trono acusar a humanidade, conhece muito bem quem é Deus, ele se treme todinho. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, nós devemos a Deus dar toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós devemos a Deus a nossa vida. Nós devemos ao Senhor a nossa vida. E nós precisamos ter realmente essa gratidão. E por isso, você precisa entender, o teu cansaço, se é físico, se descanse. Mas em nome de Jesus, o nosso descanso está no Senhor. Vamos ver alguns versículos que todo mundo conhece, mas veja só, Mateus 11, 28. Bem conhecido. O que diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ora, se você está cansado da vida, cansado dos problemas, não é contra Deus que você tem que se cansar. Você tem que ir o quê? Vai a Deus com o seu cansaço. Todo que está cansado, vem a mim, que eu quero te aliviar desse cansaço, desse enfado. Olha a diferença. O povo distorce. Eles se cansam de Deus,
Mas eles estão lá, na loucura de vida deles. Mas o Senhor, o que Ele nos ensina? Vem a mim, você que está cansado. Então não é se afastar de Deus que você está cansado. Não é deixar de orar porque você está cansado. Não é deixar de adorar porque você está cansado. Não é deixar de ler a Bíblia porque você está cansado. Não é deixar de ter ações espirituais porque você está cansado. Não. É você ir ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vai te aliviar desse cansaço. O que a Bíblia fala mais? Todo mundo conhece Salmo 91, 1. Que a sombra do Onipotente vai o quê? Você vai descansar. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Então eu quero te dizer, ao invés de você se afastar de Deus, ao invés de você se afastar das suas condições e posições espirituais, ao invés de você se afastar das coisas espirituais, entra debaixo da asa do Onipotente, que você vai descansar em nome do Senhor Jesus. Isaías 40, 29, diz que o Senhor é aquele que dá o vigor ao que está cansado. Olha que lindo esse versículo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia! E essa, queridos, é uma marca desses últimos dias, porque as pessoas estão cansadas mentalmente, as pessoas estão cansadas emocionalmente, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão doentes. Ah, queridos, e essa vai ser uma grande diferença na tua vida, porque se você sabe ir até o Senhor com o teu cansaço, com o teu enfado, você será fortalecido no seu cansaço e Deus vai multiplicar a tua força. Então essa vai ser uma diferença nesses últimos dias, porque aqueles que se mantêm debaixo da asa do Onipotente, Ele vai descansar. E as pessoas vão dizer, olha, como que você consegue ter essa força mental? Como que você consegue ter esse ânimo, ter essa positividade, ter essa fé? Como que você consegue ainda crer? Deus fará forte ao cansado e Ele vai multiplicar a força daquele que está sem vigor nenhum em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você foi para debaixo da asa do Onipotente. Foi com todo o teu enfado, porque você se cansa sim, porque você é humano, mas você jamais vai se cansar do teu Deus, da tua salvação, do teu amparo, do teu aconchego que está no Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Isaías 40, 31 ainda diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu quero te dizer em nome de Jesus, nós caminharemos. Você caminhará muitas léguas, são muitos anos, é muita vida ainda. Até o Senhor Jesus voltar, você vai estar caminhando, você vai estar indo em frente, você vai correr quando necessário. Você vai caminhar e não vai se fatigar. E daqui 10 anos, as pessoas, eu na verdade não creio que haverá 10 anos, porque eu creio que Jesus volta antes, mas porventura, se houvesse 10 anos, daqui 10 anos, as pessoas vão ver você no mesmo ritmo, na mesma pegada, no mesmo comprometimento, na mesma unção, na mesma fé, na mesma santidade, no mesmo zelo, no mesmo trabalho. Por quê? Porque nós vamos caminhar e não vamos nos fatigar, porque o Senhor renovará a nossa força em nome do Senhor Jesus. Quem espera nele terá suas forças renovadas. Queridos, por causa da idade, é óbvio, eu não tenho nem 70% do nível que eu tinha quando eu me converti aos 16 anos. E eu, fazia a obra do Senhor. Mas dentro de toda a minha força, na minha condição atual, a minha força é dada para a glória e honra do Senhor. Ela continua servindo ao meu Deus. É lógico que não com a mesma potência, com a mesma capacidade.
Hoje eu nem sei se eu teria coragem de ir como eu fui, né, nos caminhos da África. Mas eu sei de uma coisa, dentro da minha força atual, eu sirvo ao meu Deus. Se há pouca força ou muita força em mim, essa pouca força que há é para a honra e glória do meu Deus em nome de Jesus. E eu não me canso de adorá-lo, eu não me canso de servi-lo, eu não me canso. Por quê? Porque Ele é o Deus da nossa salvação em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você entenda hoje, o seu descanso, queridos, não é aqui. E a palavra do Senhor, ela nos fala sobre isso, que o nosso descanso, o nosso repouso é na eternidade. Vamos ver Hebreus 4:11. E nós precisamos ter esse sentimento dentro de nós. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então o Senhor tem o nosso descanso, a nossa pátria é celestial. Eu lembro, e eu já citei aqui, de um fato real, de um missionário que estava num campo sofrendo muito, e ele orando, e ele disse: Senhor, quando findar meu tempo nesse lugar, eu quero voltar para minha casa, Senhor, e ser cheio de grande alegria, e ser cheio, meu Pai, de grande satisfação, meu Pai. Quando eu chegar na minha casa, eu quero realmente usufruir desse descanso. E diz que o tempo naquele campo missionário findou-se e ele voltou para sua casa. Ele chegou na casa dele, uma confusão de filho, de neto, uma brigaiada. Aí ele foi para o quarto dele de oração, ele falou: meu Deus, eu orei ao Senhor, que quando eu findasse essa missão, quando eu voltasse para minha casa, era hora de eu descansar, era hora de eu ter paz. Agora eu tenho ainda que ficar gerenciando emoção e tendo conselho de noite. Meu Deus, meu Pai, eu falei para o Senhor disse para mim que ia me dar essa paz quando eu chegasse no meu lar. E durante a noite o Senhor o visita em sonhos e fala: você ainda não chegou no seu lar. O seu lar é comigo, é na eternidade. E eu quero te dizer, enquanto nós estamos aqui na terra, Deus vai nos dar força para nós vencermos o que for, para nós, em nome de Jesus, suportarmos, ultrapassarmos a barreira que for, porque Ele vai renovar a nossa força em nome de Jesus. Ele vai renovar a nossa força para que nós entremos um dia naquele descanso eterno, naquela morada eterna, onde não haverá choro, aonde não haverá ranger de dentes, aonde não haverá dor, aonde não haverá morte, aonde não haverá doenças, aonde há um grande rio azul, em nome de Jesus. Lá é a nossa pátria celestial para a glória de Deus. E nós realmente ansiamos por esse dia, o dia do Senhor. E eu quero declarar, procure entrar nesse repouso em nome de Jesus Cristo. E hoje, que você possa entender, como até eu estava conversando com a presbítera Elaine, também no meu caso com a Socorro, né? E a pastora estava no hospital e mandando as orações hoje, né? E aí também no meu caso, quando eu recebi a oração, eu estava na UPA, por causa de um dente meu que caiu a obturação e tal, e vocês sabem, né? Fica doendo muito quando você come. E eu lá falei: Senhor, como que eu vou? Você vê, nem dor nenhuma eu estou agora mais, não estou mais com dor nenhuma. E eu falei: Senhor, como que eu vou pregar meu dente latejando? A pastora Dani não vai hoje, o Paulinho vai, o pastor Paulo vai. Eu falei: eu com essa dor, como que eu vou? E aí na hora o Espírito Santo me lembrou de Jó. E aí a pastora Dani na hora me mandou a oração, né? Que ela que está orando por nós, por mim nesse dia também. Ela: Senhor, eu abençoo tua serva, papá. E ela estava lá no hospital, antes de entrar na químio dela. Aí na hora o Espírito Santo falou assim: e Jó foi restituído enquanto orava pelos seus amigos. Lembra dessa passagem?
E Deus deu a dupla honra para Jó. Põe lá 42:10. O Espírito Santo falou o versículo certinho para mim na hora. Jó 42:10. Enquanto Jó orava pelos amigos, foi a hora que Deus resolveu a vida dele. Olha só, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Amém? Sabe o que é isso? É quando você fala assim, Senhor, mas está doendo em mim. Como que eu vou orar por alguém agora com dor? E Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelo outro. A dor de Jó tinha passado? Ainda não. Os filhos novos tinham nascido? Não, ainda não. A fortuna de Jó tinha voltado? Não, ainda não. A dor continuava no corpo dele, na pele dele, nos tendões, nos nervos dele. Ele continuava na miséria. Ele continuava da mesma condição após aquela luta toda. Mas Deus mudou a sorte dele enquanto ele estava orando pelos outros. Senhor, eu abençoo meu amigo tal. Eu abençoo o fulano de tal. Eu abençoo o ciclano. E eu quero declarar em nome de Jesus, quando você se dá, quando você se entrega, em nome de Jesus, Deus vai curando a tua própria vida e vai liberando o teu milagre em nome de Jesus. Quando nós secamos a nossa fonte, é a hora que trava em nós. E nós ficamos travados na nossa paralisia. E nós ficamos travados na nossa dor, e nós ficamos travados na nossa ignorância. Por isso, Gálatas 6:9 fala, não nos cansemos de fazer o bem, em nome de Jesus. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai ceifar, se você não desfalecer. Então, ao invés de você desistir de fazer o bem, em nome de Jesus, não se canse. Faça, porque enquanto você dá, Deus te retribuirá 10, 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Olha só o que diz 2 Coríntios 1:4. E esse versículo, ele para mim é uma verdade espiritual. Tanto que o que o dentista falou? Olha, eu vou fechar o seu dente, só que você tem 5 dias. Ou nesses 5 dias, se começar a latejar, você vai ter que fazer o canal, né? Ou vai ter que obturar. Aí eu já cheguei em casa, passei óleo da unção na minha boca todinha. Eu falei, nervo, trata de religar aí com esse dente, dá um jeito, começa a reviver. Revive, Senhor, restaura esse elo do dente com a veia, com o nervo. Já orei, já profetizei, estou sem dor nenhuma para a glória de Deus. Olha o que a Bíblia fala, é Deus quem nos conforta, é Deus quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em grande angústia, com a consolação com que nós somos contemplados por Deus. Então Deus te consola para você poder consolar outra pessoa com a mesma consolação que você recebe de Deus. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, flua, não fique paralisado na tua angústia, na tua dor, no teu sofrimento, não se feche na tua amarra, na tua limitação. Flua o bem do Senhor, receba o consolo, ministre o consolo e Deus vai te contemplar realmente com toda a graça, com toda a cura, com todo o consolo. Sabe por quê? O que a Bíblia fala? Este é o descanso, dê descanso ao cansado. Coloca lá Isaías 28:12 para nós encerrarmos. Esse é o descanso teu, ao qual ele disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. E este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Então o que acontece? Quando você flui não a tua doença, não a tua amargura, não a tua tristeza, não a tua dor, mas quando você flui, o quê?
o que tem na tua alma, o poder do Espírito Santo, a presença de Jesus, o poder do Deus vivo, o que acontece? Esse é o descanso, dê descanso. Você dá o descanso, esse é o refrigério, mas as pessoas não querem ouvir, elas preferem ficar cansadas, limitadas em si mesmo, e eu quero te dizer, você vai ter essa atitude em nome de Jesus que Jó teve. O Senhor mudou a sorte dele enquanto ele orava. Está em tribulação? Vai orar. Está em tribulação, vai abençoar. Está em guerra, vai abençoar. Vai, dê descanso ao cansado. E você vai ter o descanso que você quer para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê o descanso, dai descanso ao cansado. É isso que vai refrigerar a tua alma, em nome do Senhor Jesus. Flua o milagre de Deus. Flua a bênção de Deus. Então, ao invés de nós errarmos como Israel errou naquele momento, de se cansar de Deus, de se cansar de orar, de se cansar de adorar, de se cansar de buscar, não. Nós vamos, em nome de Jesus, renovar nossa força e fazer mais, fluir mais na unção, porque em nome de Jesus a unção virá sobre nós, o mesmo consolo. Deus vai te dar um consolo para você consolar os outros. E aí você fica livre de perturbação. Sabe por quê? Porque Deus sabe, eu quero ela consolada, em paz, tranquila, para que ela possa consolar, abençoar e tranquilizar os outros. Assim será na tua vida, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé no nosso lugar. Oh, em nome de Jesus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E para a glória de Deus, isso que nós temos feito, você pode fazer. Tenha essa ação de ousadia. Envie oração para os seus amigos, para os seus familiares. Nós estamos mandando o Café com Deus Pai. Envia para as pessoas também. Fala, olha, eu recebi esse Café com Deus Pai. Eu estou enviando para você. Envia oração. A pessoa fala para você assim, sabe, eu estou tão triste hoje. Já é um pontinho já para você já entrar. Deixa eu pedir a Deus pela sua tristeza, para Deus te consolar. Já manda oração já. Seja ousado. Já flui o milagre. Por quê? Porque o teu descanso é dar descanso aos outros. E você vai dar descanso aos outros. E você vai ter paz. Em nome de Jesus, fecha os seus olhos. Apresenta a tua vida ao Senhor. Renova hoje a tua força. Os que confiam no Senhor renovarão suas forças. Nós nunca nos cansaremos, meu Pai, da tua presença, do teu poder, da tua glória, porque a tua glória nos renova, a tua glória nos cura, a tua glória nos restaura. Senhor, e nós estamos aqui, meu Pai, e nós estamos invocando o teu nome, e nós estamos em oração, meu Pai, e assim como Jó viveu a mudança de sorte enquanto ele orava, meu Pai, nós invocamos o teu nome e nós cremos na mudança de sorte na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, familiar, física, meu Deus, porque todas as áreas de Jó estavam comprometidas, mas enquanto ele orava, meu Pai, enquanto ele orava, o Senhor mudou a sorte dele em todas as áreas, e é isso que nós cremos, e é isso que nós fazemos, e é isso que nós faremos cada vez mais, Senhor. Nós queremos invocar o teu nome, invocar a tua glória. Senhor, a tua graça nos basta. Vem, Espírito Santo, com o teu poder sobre nós. Vem, Senhor amado, com a tua unção majestosa, com a alegria do Espírito Santo, com o poder do alto, com os frutos do Espírito, a paz, a tranquilidade. Senhor, nos encha da tua presença.
presença, Senhor, porque se nós formos cheios da tua presença, meu Deus, o Senhor, meu Deus, é o que fortalecerá as nossas vidas de todo cansaço. O Senhor nos fará correr, Senhor, o Senhor nos fará andar altaneiramente, sim, Senhor amado, e as pessoas olharão para nós, mês após mês, ano após ano, e embora, meu Deus, nós mesmos não saibamos que força, meu Pai, e como nós prosseguimos, mas as pessoas vão ver, olha, ela está forte, olha, ele está forte, olha, ela está em pé, olha, ele está em pé, porque é o Senhor que renova a nossa força. Vem Espírito Santo sobre as nossas vidas, enche os nossos corações da tua presença, flui em nós, meu Pai amado, flui em nós, meu Pai. Nós não seremos, meu Pai, uma fonte de águas amargas, nós não seremos, meu Pai, uma fonte de dor, meu Pai, nós seremos uma fonte doce, nós fluiremos o poder da tua unção, nós fluiremos o poder da tua cura, nós fluiremos o poder da ressurreição, nós fluiremos o milagre que o Senhor pode fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende toda enfermidade no corpo dos teus servos, repreende toda dor, toda malignidade, todo ataque de Satanás que caia por terra em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, o teu poder, nos dê a tua glória, nos dê a tua unção, nos enche do teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, dai-nos a tua presença. Nós queremos te dar, ó Deus Santo, toda honra, toda glória, todo louvor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, meu Pai, e a ti damos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aplauda Jesus. Graças a Deus. Pega, por favor, na sua cadeira esse envelope azul, nós vamos orar pela nossa vida financeira. Bispo, faz essa oração por nós. A pastora falou da palavra, boa noite, paz. A pastora falou da palavra descanso, né? Você vai buscar essa palavra na origem dela. O descanso não é para quem está cansado. O descanso é para quem sabe que já está tudo resolvido. Descanso, a palavra de Deus fala que nós devemos descansar no Senhor, né? E uma das linhas de entendimento que a palavra ensina diz assim, a paz de Deus é o árbitro do nosso entendimento. Então, a paz que está em nós nos faz descansar na guerra, na luta, nos problemas, na saúde, porque eu sei que a minha vida, a tua, a nossa vida está nas mãos do Senhor e tudo já está resolvido, amém? Você não usa muito aquele termo, vai dar tudo certo, Deus está no controle, então é porque você está descansando. Então descansa no Senhor e Ele satisfará, aleluias, a nossa vontade, porque nós vamos agradá-lo como nós precisamos agradar, amém? Levante o seu envelope ao alto, quero orar por você. Nós estamos praticamente terminando o mês de março e entrando no mês de abril, e nós, pela fidelidade do Senhor, o Senhor tem nos honrado, tem nos abençoado e tem nos dado graça, e que assim seja na sua vida também, que você tenha um final de mês muito especial, que Deus te abençoe muito, 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 e que o mês 4 seja um mês abençoadíssimo na sua vida financeira e em todos os sentidos. Pai, nós consagramos a oferta, o dízimo na tua casa, que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo, ó Pai, toque nos corações segundo a necessidade da tua igreja. Deus, nós cremos que o Senhor tem cuidado e nós temos visto como o Senhor tem cuidado da tua casa. Abençoa os teus servos, abençoa as mãos dos teus filhos, prospera a 30, 60 e a 100 por um. Nós consagramos todo dízimo e oferta na tua casa para a glória de Deus. Amém. Amém? Sai do seu lugar, se você tem a sua oferta, entrega a sua oferta ou faça a sua contribuição via Pix. Amém?
Glória a Deus. Quinta-feira nós temos o nosso culto, domingo, nossa celebração da família, e eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão para o alto, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que amor e a graça, a consolação do Santo Espírito do Senhor, a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Que nunca falte, aleluias, que nunca falte alegria, paz, vigor, regozijo, ânimo e todas as coisas da sua vida. Você seja abençoado. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Tchau. Vai com Deus. Paz.